Sextou! Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Tudo bem com você aí de casa? A sexta tá virando tempo, é isso? É, tá mesmo, né? Sol esfriou. A gente tá falando desde o começo da semana, né? Que ia cair a temperatura. Só ontem eu cometi uma gafe. Preciso mandar um beijo. Cometemos. Tá aqui, Comentamos ó. Põe, no por intervalo favor. E cometemos. Cris, um beijo pra você. Foi minha seu linda. aniversário ontem. A gente ama muito a Cris, Sim, né, Sol? uma querida. A gente comentou, ai, a Cris é aniversário dela, mas a correria do programa. Tá aqui esse mulherão aqui. fazendo aniversário. Tem também uma querida, a nossa Bernadette de Guaratinguetá. Pode colocar, por favor, de Guaratinguetá. Fez aniversário ontem. Deus abençoe também junto com a Cris. Muito obrigado pelo carinho. Quero mandar um beijo especial pra Francine Thierry, que ela elogiou muito seus vestidos. Ai, que fofa! É muito querida, viu? Um Linda, beijo também. um beijo. E hoje estou vestido para você, meu amor. Um beijo pra você. Beijo no seu coração. Bora lá começar nosso programa alimentando sempre a nossa alma e alimentando o nosso coração. Às vezes, gente, o silêncio é a única saída que você tem. Revidar, responder, bater de frente pode piorar a situação. Lembre-se sempre de uma coisa, ponha isso na sua cabeça. Deus e o tempo sempre dão a melhor resposta. Esse é o nosso toque de hoje. Zay Verde, o que tem no programa? Só uma recém-nascida que engasgou com leite materno foi salva por policiais militares e resgate impressionante mobiliza dezenas de bombeiros. Termine a semana conversando com a gente pelas redes sociais e também pelo telefone. E aí você corre no Face, tem 2 super kits. Vou falar pra você, um produto da Tracta Polipet, Cooper e Ortovip. Aí tem um outro super kit também com produtos do Café Brasileiro. Para ambos, tanto esse o primeiro quanto esse segundo, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho no Face e já concorre. Tá bom? Bora conversar bastante, assunto meio polêmico hoje, dia de papo de sexta. Mandar um beijão também para uma querida podóloga, Kate, do Salão Paris Brasil, que está ligadíssima aqui. Beijo no seu coração, linda Kate. Bom, Luquinha, vamos nós falar novamente sobre a pandemia do coronavírus, que mexeu no bolso de muita gente, muito trabalhador, né? Verdade, viu, gente? Tem toda uma situação acontecendo, né? É. Tem salário reduzindo, quebra de contratos também para pais, mães. E aí, você paga, de repente, pensão alimentícia. Como é que fica? Se reduziu o seu salário, se você foi demitido. Ele está onde? A gente vai para onde hoje? Ai, vamos lá para os Estados Unidos, gente. Vamos para os Estados Abre Unidos. na 3 aqui, gente, que eu vou falar a cidade dele, que é a cidade de Windermere. 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 Né? Windermere. É isso aí. O Você engole advogado- assim, mir. Mir, é o advogado especialista em direito da família, Nelson Sussumo. Muito obrigado, doutor. Como é que está a situação aí na sua Vocês, né? cidade, Obrigado mais uma doutor? vez pelo convite, viu? Valeu. Como é que está a situação aí? Como é que está a pandemia antes da gente falar sobre o assunto? Na sua Então, a cidade, gente vamos lá. vê que realmente nos Estados Unidos está bem complicado, né? Acho que tem mais de 600 mil já infectados e também mais de 32, 33 mil mortes, né? Mas ainda, graças a Deus, aqui na região onde eu vivo, onde eu moro, é bem pouco. Eu vivo na região da Flórida, que acho que tem 500 mortes, mas estou num condado, que é um condado que pertence à Disney aqui, bem pertinho dos parques da Disney, e de Orlando também. E aqui, graças a Deus, não atingiu tanto, né? Tá bem, acho que deve ter umas 15 mortes, 20 mortes, aproximadamente por um condado de 1.200.000 habitantes. Ok. Então, não tá tão grave assim, né? severo, né? Como está lá para cima, né? Na região lá do norte dos Estados Unidos. Graças a Deus. Doutor, antes da gente entrar com as perguntas, que já são bastante, temos a nossa enquete, né, Luquinha? Tem sim, então eu vou convidar vocês de casa para participar, @falando nisso Band, já curte nossa fotinho com o doutor, aí você entra aqui nos stories aqui em cima, tá bom? Aí responde pra gente. Você paga pensão alimentícia e teve redução de salário? 24% o doutor disse que sim. A segunda perguntinha é, você sabe se teve alguma alteração na pensão alimentícia com a pandemia da Covid-19? Olha, 73% não tem esse conhecimento. Só lembrando para você legal. que também pelo Instagram é o nosso terceiro story. Você consegue deixar sua perguntinha pra gente e a gente faz pro doutor aqui ao vivo. É só digitar, pronto, faz uma perguntinha. Vamos lá, doutor. Pensão alimentícia é a única coisa que dá prisão no Brasil, né? Séria, mas das mais rápidas. Agora vamos supor, a pessoa pagava X de pensão alimentícia, teve redução de salário, teve redução da jornada de trabalho. Ela não vai conseguir manter o mesmo compromisso. E aí?
Sim, é isso que precisa ser esclarecido, né? Porque as pessoas ela acabam deixando de lado e fazendo de forma automática, ela acaba diminuindo por si só, né? Ou não pagando. Então ela teria que procurar realmente um advogado e pedir uma revisional de pensão alimentícia para diminuir esse valor, né? Deixar de pagar não vai ser possível, que muitos me perguntaram, pode suspender o pagamento? Não, suspender não, né? Porque se você está vivendo, você tem que contribuir com a outra pessoa também. Mas você pode diminuir o valor através de uma ação revisional de pensão alimentícia e requerer liminar. Mas é lógico, é sempre importante procurar a outra parte e tentar fazer um acordo, né? Sairia muito mais rápido essa situação, né? Sempre é bom procurar um acordo primeiramente, para ver se realmente é verdade, né? Que tem gente que não sofreu nenhum tipo de redução. Ok, então, doutor. A Grazi mandou pra gente uma perguntinha. Vamos assistir? Vamos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Graziela, sou daqui de Jacareí e eu tenho uma dúvida referente à pensão alimentícia. Eu tenho um caso na família de um rapaz que está desempregado, mas ele precisa estar acertando a pensão e eu lembro que antigamente isso era cobrado dos avós, caso a pessoa estivesse desempregada, né? E eu queria saber como que está hoje. Um beijo para vocês. Beijo, querida. E aí, doutor? Com a questão da Covid, né, da 19, essa pandemia, ela se equipara a um desemprego mesmo. Sim. Né? E a questão do desemprego, ela não exonera a pensão alimentícia daquele que deve pagar, não exonera. Ele tem que pagar, mas vai pagar menos, né? Então, o que ela está dizendo que vai para os avós, vai para os avós em último caso. É só se realmente o devedor não pagou, ele foi preso, não pagou, ou não encontra ele em nenhum lugar, né, para que ele seja intimado para pagar, aí sim entraria com uma ação contra os avós, mas não executar aquele valor que já devia, né, o devedor. Então não seria assim, vou entrar com os avós por causa da pandemia, não. A obrigação é do pai, a obrigação é da mãe. Se eles realmente mostrarem que não tem nenhuma condição, né, ou seja, já foi preso, já foi intimado, não pagou, penhorou bens e não tem o que fazer mais, ou não penhorou porque não tem nada, aí sim entraria com os avós. É sempre o último caso dos avós. É possível, sim, entrar com os avós, mas sempre o último caso. Ok, então. Mandar um beijo para o Alcivandro de Caçapava, está aqui assistindo a gente ao vivo pelo Face. Ele disse que o irmão dele foi demitido e paga a pensão. Ele quer saber como é que faz, Luquinho. E olha só, vai dizer um pouquinho do assunto pensão, mas tem a ver com pai e filho. Tem mãe não deixando o pai ver o filho, dando a desculpa de que ele está saindo para trabalhar e pode passar Covid-19 para a criança. Só que ela acha que é tipo ele acha que é uma alienação parental. Como que se encaixa isso? Será que o doutor pode dar uma dica pra gente? Boa. Mas agora bora ficar bem informada com as notícias da redação. E o presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje que o país precisa começar a abrir para o comércio em meio à pandemia do coronavírus por causa da questão econômica. Ele afirmou ainda que qualquer medida restritiva a ser adotada pelo governo federal durante a pandemia vai passar antes pela Casa Civil. Bolsonaro disse ainda que não pode fazer muito contra as restrições por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal de dar autonomia aos estados e municípios em questões de saúde pública. As informações foram publicadas na manhã de hoje, no finalzinho da manhã de hoje, no Twitter da Rádio Band News FM. E a Caixa vai oferecer 12 bilhões de reais em linha de crédito para microempresas. Os empréstimos serão voltados aos negócios que ainda não foram atendidos nos outros anúncios do governo. Nós vamos saber mais detalhes sobre isso com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Só que antes foi prorrogada no estado de São Paulo a quarentena, né? Foi mesmo, Solange. Boa tarde para você, para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso. Sol, prorrogada pelo governador João Dória, que deu entrevista coletiva hoje ao 12h30 no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Prorrogada até o dia 10 de maio. Essa medida foi tomada em conjunta entre o Dr. Davi Wip, que é o coordenador do Centro de Controle e Gerenciamento de Crises da Covid-19 na cidade de São Paulo, e também o secretário da Saúde do Estado, José Henrique Guerra. A informação que nós temos é que a capacidade dos leitos na cidade de São Paulo também já está lotada. E como confrontação disso, Solange, o Hospital Emílio Ribas, na capital paulista, já tem 100% dos leitos de UTI ocupados com casos da Covid-19. Na manhã de hoje também assumiu o novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, oncologista de 62 anos. Ele também
falou que a economia do país, junto aos critérios da saúde pública, tem que andar em conjunto como uma forma de prevenção, tanto à saúde e à vida, como à manutenção dos empregos. E essa boa notícia, Solange, para quem precisa tocar o próprio negócio. Terão direito ao financiamento negócios com faturamento entre R$80 mil e R$360 mil por ano. As informações sobre a questão econômica no Brasil nós vamos conferir agora, direto de Brasília, com o repórter Caian Messina. Uma pesquisa do Sebrae aponta que 6 de cada 10 microempresários buscaram crédito desde o início da crise, mas não conseguiram. O governo anunciou 12 bilhões de reais diretamente para o setor. Terão direito ao financiamento negócios com faturamento entre R$80 mil e R$360 mil por ano. As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca da metade das vagas com carteira assinada no Brasil. Outra ajuda veio da Justiça Federal em Brasília, que proibiu todos os bancos de aumentar os juros e ampliar as exigências para conceder crédito enquanto durar a pandemia. As grandes empresas continuam esperando um pacote do governo. Com queda no consumo e previsão de aumento de 20% na taxa de inadimplência, o setor elétrico deve receber até R$18 bilhões do BNDES e de bancos privados. A expectativa é que depois da pandemia, empresas e consumidores tenham um reajuste nas contas de luz para ajudar a pagar o financiamento. Já a proposta da Câmara, que amplia o auxílio emergencial de R$600 e o benefício de prestação continuada, deve ser bancada pelo Tesouro Nacional. O Ministério da Economia é a favor de pagar R$10 bilhões para incluir mães adolescentes, além de outras categorias de trabalhadores que não estavam no programa e pais solteiros recebendo em dobro. Mas não concorda em ampliar o chamado BPC. Passariam a ter direito a um salário mínimo idosos e deficientes com renda familiar de cerca de R$520, um gasto anual de 20 bilhões. Pois é, sobre esses R$600 que o Caian comentou agora na matéria, que a gente vai ver com mais detalhes agora. Israel, a Câmara aprovou ontem a ampliação do auxílio emergencial desse valor de R$600 para outras categorias. Ampliou bastante também quem vai poder receber esse benefício, né? Ampliou sim, Solange, o grupo social aí, incluindo mães, adolescentes, pais solteiros, que estejam como chefes de família e pessoas que não tenham CPF ou título de eleitor. A gente volta com as informações atualizadas sobre esse caso com Caian Messina. Pelo texto aprovado, é possível que outras categorias que não estavam constando na proposta original recebam o benefício de R$600, como, por exemplo, taxistas, mototaxistas, entregadores e motoristas de aplicativo, caminhoneiros, diaristas e também manicures e pedicures. Além disso, pais sozinhos, né, os chamados pais solteiros, eles possam realmente receber, então, este benefício em dobro, ou seja, R$1.200. Essa proposta foi aprovada graças a um acordo entre governo e Congresso Nacional e vai custar cerca de R$10 bilhões por ano. E o Supremo Tribunal Federal deve decidir ainda hoje se trabalhadores e empresas podem negociar a redução da jornada e salários sem passar pelos sindicatos. Eu também tenho minha contribuição para essa pandemia, Luquinha. Que tal se a gente tirar todos os benefícios de deputados, senadores, tribunais, né? Não estou falando de salário, estou falando só dos benefícios. Isso já daria uma ajuda e tanto para combater Covid-19. Sol, tem candidato, tem deputado que faz isso, economiza milhões. Então. Imagina se todos fizessem. Exatamente. E realmente essa é uma grande ajuda, né, Sol? Nesse momento especialmente. Aí depois já a emenda não volta mais também, né, Israel? Boa. Bora falar das nossas estradas, então? Fala da Tamoios? Vamos sim, Lucas. A rodovia dos Tamoios, nesse momento, com o trânsito fluindo super bem, sem nenhum ponto de lentidão. Lembrando, o trecho de Serra da Tamoios segue com as obras. A partir do quilômetro 64, agora está com o tempo um pouco mais nublado, mas o motorista não encontra nenhuma redução brusca de velocidade. Na rodovia Presidente Dutra, o motorista faz uma boa viagem, não tem nenhum problema, nenhum ponto de lentidão. O destaque para hoje, Lucas, fica para quem vai utilizar a rodovia Rio Santos. Lá no litoral norte, a Prefeitura de São Sebastião está, sim, fazendo barreira sanitária nas divisas entre Caraguá, São Sebastião e São Sebastião,
Bertioga. A informação que nós temos é de outra rodovia que também vai utilizar a barreira sanitária, que é a Floriano Rodrigues Pinheiro. Ela que liga Taubaté até Campos do Jordão. Eu conversei há pouco com o secretário de Saúde de Campos do Jordão, Márcio Estevano. Ele falou que essa medida é imprescindível para evitar o contágio e a propagação do coronavírus em Campos do Jordão. Lucas. Valeu, Israel. Bora falar sobre o tempo. A gente comentou que ia cair a temperatura. Pois bem, essa queda veio. Previsão até de chuva em alguns lugares, viu? Em Campos do Jordão, máxima de 19 graus, mínima de 11, friozinho por lá. Aqui também, viu? Jacareí, Taubaté, máxima de 21 graus. Cachoeira Paulista com chuva, máxima de 25 graus. No litoral também, previsão de chuva. Em Ilhabela, máxima de 24. Em Caraguatatuba, máxima de 27. Aqui em São José, então, hoje, máxima de 20 graus. Pequena possibilidade de chuva. Aí a temperatura vai subindo, tanto que terça-feira a máxima chega a 27 graus, sol entre poucas nuvens. E o bombeiro fez rapel para salvar um caminhoneiro, cena de filme que a gente já conta para você. E no próximo bloco tem dicas também da Polipet para o seu amigo bicho, a gente já volta. Cachorrinho que tem problema no joelho precisa de algum cuidado especial? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.